estudar numa universidade pública, mas tenho dificuldade para saber como eu vou me manter, como é que eu vou conseguir completar o meu curso. Isso já foi uma pergunta bem recorrente entre os nossos cursistas, né? E é uma questão bem importante para a gente poder saber, né? Então, o Patum, ele estuda graduação tá fazendo graduação lá na Unesp, né? Licenciatura em Biologia. E ele estuda um pouco sobre isso e ele vai falar para a gente um pouco sobre permanência estudantil. E aí vocês, principalmente os cursistas que tiverem dúvidas, por favor, perguntem, porque é sempre bom vocês saberem, porque eu já vi muita gente desistir de fazer faculdade pública só por, às vezes, saber que tipo, o curso dela não tem perto de casa e ela vai ter que se mudar e ela não tem como se manter e tudo mais. Então, é bom a gente saber dessas informações. Tá bom? Vou passar a palavra para ele se apresentar e falar um pouquinho o que ele preparou para a gente. E aí, gente, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir certinho? Sim? Então, meu nome é Patum, eu sou de Descalvado, eu estou aqui no 5º ano da licenciatura em Biologia, e eu vou falar para vocês um pouco sobre permanência estudantil. Por que um pouco, né? Porque ela é muito complexa, infelizmente. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai separar isso em etapas. Primeiro, eu vou falar sobre o histórico da permanência, do porquê que ela surgiu, de onde ela surgiu, de como ela funciona de uma forma federal e de uma forma estadual. Por que eu vou fazer essas duas separações, né? Porque, como as meninas já falaram, existem diferentes sistemas no ensino superior, e a nossa Constituição, né, de 88, elas dividem as obrigatoriedades das instituições superiores entre federais e estaduais, em alguns casos, mas muito poucos, municipais. Então, as universidades federais, elas são obrigações da federação, tanto financeira, né, quanto qualquer outra coisa, e as estaduais dos estados. Então, liberação de verba, aquisição de material, de professor, isso é tudo separado da federação e do estado. Então, vamos lá, para um histórico bem breve, assim, da permanência estudantil. O que é a permanência estudantil? Então, o próprio nome já dá uma ideia para a gente do que é isso. Então, eu tenho todo um trabalho, né, um período de preparação para o vestibular, e eu consigo ingressar na faculdade independente do meu esforço, né, independente do aluno que teve que estudar muito em condições precárias e do aluno que teve que estudar pouco em ótimas condições, ele precisa se manter na universidade. Então, a permanência estudantil, ela vem para suprir essa necessidade de permanência. Só que, aí, nesses casos, a gente tem alunos que precisam muito mais de amparo do que outros. Então, nesse sentido que a permanência vem suprir essa demanda. E desde quando a permanência estudantil ela surge, né? A permanência estudantil ela surgiu fisicamente, né? Depois de 88, da nossa Constituição de 88. Porque só em 88 que a gente conseguiu garantir o direito de assistencialismo estudantil. Antes disso, nem a profissão de assistente social existia. Então, só depois da Constituição de 88, que a gente teve alguns artigos que protegiam a permanência estudantil e o acesso à educação nos seus demais níveis. Por quê? Anterior à Constituição de 88, a gente só tinha o direito à educação até o nível básico. Então, todo mundo que entrava para o ensino superior antes de 88, ele entrava por mérito, porque o Estado ele não tinha mais obrigação nenhuma de manter um aluno no ensino superior. Tanto que é o nome superior, entende? O nome ensino superior, ele vem porque é algo acima do básico. Então, a gente dividiu entre o ensino básico, que era comumente o ensino do povo, né, da massa, e o ensino superior para as pessoas superiores, teoricamente. Então, em 88, a gente tem a homologação do assistencialismo social, né, e um dos braços do assistencialismo social é o assistencialismo estudantil. E o que é o assistencialismo estudantil, então? Ele atua desde o estudo para que se crie uma cota de ingresso para uma universidade até a formação desse indivíduo. Então, a permanência estudantil, ela está dentro do assistencialismo estudantil. Beleza? Todo mundo conseguiu entender até aí? Aí,
como que foi o decorrer dos tempos, né? Então, em 88 a gente teve a homologação do assistencialismo estudantil, só que até então a permanência estudantil no Brasil era muitíssimo fraca, muitíssimo fraca. Ela se resumia basicamente a moradia estudantil para algumas universidades, assim, que tinha alguma estrutura para fazer moradia estudantil, basicamente isso. Desde 88 até 2003, demorou o tempo para que se criassem as primeiras cotas aqui no Brasil, que foi a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que hoje está praticamente acabada. Ela foi a primeira universidade, então, a criar as cotas de ingresso para alunos de escolaridade pública e pretos, pardos e indígenas. Depois que ela criou, o que aconteceu com a UERJ, né? Ela teve um estudo sobre ela, que mais de 30% dos alunos que ingressavam com as cotas, eles saíam, só que eles saíam sem motivo, porque não tinha quem questionasse o motivo da saída deles. E depois de feito, né, um estudo sobre o motivo do qual esses alunos saíam da universidade sem se formar, né, eles abandonavam o curso, foi por conta da insuficiência econômica e psicológica para que eles se mantivessem no curso. A partir disso, a UERJ também, lembrando que, né, a UERJ é uma universidade estadual, então ela tinha autonomia de gestão, né, e quem amparava ela era o Estado. Então a UERJ também criou a primeira, que a gente fala no primeiro modelo de permanência estudantil, que era as bolsas de auxílio estudantil. O que isso quer dizer, né? O aluno, depois que ele entrasse na faculdade, então ele não precisava ter só ajuda para entrar, ele também precisava ter ajuda para se manter na universidade. Então, ela criou os dois principais, na época, né, as duas principais bolsas, que eram o auxílio estágio e o auxílio aluguel. Então, a universidade não tinha moradia estudantil para todos que precisavam, então ela precisou criar um auxílio aluguel, e os alunos que estagiavam na própria instituição ganhavam uma bolsa para se manter ao longo dos anos. Isso foi mais um tempo, até que em 2012, a federação aceitou a cota de ações públicas, né, ação afirmativa, de uma forma geral. Então, a gente tem um modelo que surgiu em uma universidade, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que pulou para a federação, criando as cotas para os alunos pretos, pardos e indígenas e provindos de escolaridade pública, né. Então, esse movimento, ele criou uma pressão em todos os estados, né? Então, a gente tinha todas as universidades federais aderindo às cotas e as universidades estaduais ainda não estavam aderindo, principalmente porque essas eram as mais elitizadas, a gente tem que lembrar bastante isso. Até hoje, a USP, a Unicamp e a Unesp, ela é muito elitizada por conta do seu histórico de elitização, assim. E aí, a gente cai numa outra etapa da discussão, que é quando que essas cotas existiram nas universidades estaduais. Elas só começaram a existir em 2014, depois de uma obrigação que a federação enviou ao estado de São Paulo, que eles, por lei, precisariam aderir às cotas. E aí, a própria federação já tinha mandado um modelo para todas as universidades seguirem, e que já seria para o ano seguinte. Óbvio que as universidades não aderiram, né, nenhuma das três, e as três concordaram em cada uma criar o seu plano de inclusão social e criar a escalada, né, de cota ao longo de alguns anos. No caso da Unesp, ela começou em 2014, e foi até 2018. Então, hoje, a gente tem um ingresso de escolaridade pública e PPI de 50%. Da onde que vem esses números? Primeiramente, né, a gente precisa pensar quem que pensou nesses números. Esses números, eles foram pensados de acordo com o estudo, do IBGE, se eu não me engano, que embasou esse estudo, que no Brasil a gente tem uma população de 52% de pretos, pardos e indígenas. E isso varia de acordo com a região do país. Então, eles fizeram a média, deu 50%, eles decidiram por 50% no país todo, enquanto federação. Os estados, um conselho, né, da federação para os estados, é que eles aderissem essa porcentagem de acordo com a quantidade de população preto, parda, indígena da sua localidade. Então, por exemplo, óbvio que na parte nordeste, teoricamente, teria que ter uma porcentagem maior do que na região sul, onde a gente tem menos pessoas pretas, pardas e indígenas. Tudo bem?
Tanto que aqui em São Paulo, a gente tem que essas cotas, 35%, né, é de pretos, pardos e indígenas. Aí eu vos pergunto, é a mesma porcentagem que respeita a quantidade de preto, pardo e indígena? Não, infelizmente. Então, a gente, mesmo com a inclusão social, a gente já sabe que tem uma defasagem de oportunidade de ingresso para essas pessoas. Tudo bem? Então, a gente acabou, acho que já falou um pouquinho. Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisem aí, tá, gente? Que eu estou um pouco nervoso para falar. Preciso lembrar de muita coisa. Então, a gente acabou o lance do ingresso na faculdade. Então, beleza, eu fui lá, consegui, passei minha cota, mas o porquê que ela teve que existir? Por que essa cota, da onde que veio a ideia de que ela precisava existir? Eu vou fazer um braço aqui, igual uma fala da Poca, que o cursinho existe como teoricamente, né, como uma chave para que depois ele deixe de existir, porque vai chegar um momento, né, nosso mundo perfeito, nosso sonho de princesa, é que um dia ele não tenha que existir, porque todo mundo vai ter acesso a uma educação de qualidade, então não vai fazer mais sentido a existência de um cursinho. A cota, ela é uma medida temporária, porque alguns governos, né, viram essa lacuna na educação e viram que se não tivessem alguma alavanca para que essas pessoas entrassem na universidade, elas nunca entrariam. Por quê? Porque elas não quiseram? Não, porque o próprio maquinário público de educação era defasado. Então, por conta de uma não eficiência de um serviço público, o próprio governo precisa criar métodos para que supram, né, esses defeitos. E aí criaram-se as cotas, beleza? E quando surgiu, eles tinham um prazo de 12 anos, se eu não me engano, para que se extinguisse, né, as cotas, mas a gente sabe que isso vai muito para longe, que esse processo é muito demorado. Enquanto permanência estudantil. A permanência estudantil, a gente tem um problema muito grande, né? Pouquíssimas pessoas pesquisam sobre isso, de uma forma acadêmica, assim. E a gente tem um problema muito grande, que é a nossa própria Constituição. Ela deixa a gente meio que num caso omisso em relação à permanência estudantil. Porque a gente tem artigo na nossa Constituição de 88 que defende que o ensino público ele é garantido pelo Estado em suas várias esferas, né, desde o ensino primário até o superior, e que é dever do Estado o mantimento desses alunos. Estado enquanto federação, né, no caso. Aí a gente tem um problema muito grande, porque ele não define o que é a permanência estudantil, e é isso que é o nosso problema nacional, assim, nesse assunto. Por quê? Se você se você perguntar para um assistente social o que é o assistencialismo estudantil, ele vai falar para você que é o assistencialismo psicológico, assistencialismo médico, assistencialismo de lazer, tudo, econômico, pedagógico, tudo. Só que eu não conheço nenhuma universidade, nunca li nada de nenhuma universidade aqui no Brasil que amparem todos esses pontos. Então, as universidades, elas meio que têm um arroz com feijão sobre o que é permanência estudantil, que é basicamente um auxílio socioeconômico e um auxílio aluguel como base, de pilar, né? E o restante, cada universidade vai trabalhar a sua realidade. Aqui, eu não vou conseguir falar para vocês os milhares de assistencialismo estudantil que tem nas universidades estaduais, aliás, federais. Nas estaduais, como isso é um acordo em comum, é muito mais fácil. Aí, o que eu vou falar para vocês? Toda universidade, por lei, elas precisam ter uma área específica para permanência estudantil. Então, se você entrar no site da UFSCar, vai ter lá, auxílio estudantil, da Unifesp, auxílio estudantil, é padrão. E as estaduais também. Então, se vocês tiverem dúvida de quais os tipos, para que ele serve, enfim, entrem lá, leem certinho, e vai chegar num problema que é o seguinte: quando a galera divulga esses vestibulares, por exemplo, não sei se aconteceu com algum professor daqui, né, algum aluno da Unesp, quando eles divulgam os vestibulares, eles falam quais os tipos de auxílio. Só que eles estão meio que fazendo um marketing, assim, né, eles querem que você vá para a universidade. E quando foram fazer o vestibular na ETEC, que eu estudava lá em Santa Rita do Passa Quatro,
Eles falaram de um jeito que eu entendi completamente, que se eu viesse para a universidade, inclusive o professor que falou, que fez a divulgação, ele falou que somados os auxílios dava R$ 780. E aí eu pensei, pô, R$ 780 para estudar é muito bom, né? Então eu vou fazer esse vestibular aí. E eu fiz. Quando eu cheguei na universidade, eu tava, feliz, assim, obviamente. Porque para mim era uma garantia de que eu ia conseguir esses auxílios. E aí, quando eu participei do processo seletivo, eu descobri que não era tão simples assim e que eu não consegui nenhum auxílio. Primeiro, porque o número de vagas, aliás, o número de auxílio, ele não chegava ao número de pessoas que solicitavam esse auxílio. Então, não importa se você se enquadrasse no aluno socioeconomicamente carente, você precisava ser o mais socioeconomicamente carente dentre esses para conseguir o auxílio. E aí me deu um desesperaço, porque eu achei que, porra, eu ia conseguir, eu tava longe de casa, eu ia conseguir e não consegui. Enfim, demorou muito tempo para que eu conseguisse o auxílio emergencial. Então, conselhinho para vocês. Se vocês sabem, né, se vocês têm ciência que vocês vão precisar de um auxílio financeiro, principalmente, da universidade, tentem buscar os editais e resultados dos anos anteriores, porque lá vai ter uma lista de contemplados e não contemplados. Então, por exemplo, se vocês viram que tem uma lista de espera muito grande, quer dizer que você vai precisar ser muito necessitado economicamente para que você consiga esse auxílio. E talvez isso seja gritante na decisão de vocês. Por exemplo, eu, como uma pessoa que sabia que ia precisar de auxílio, eu precisei optar por qual universidade, para qual universidade eu iria, de acordo com a disponibilidade de auxílio. Isso é uma realidade nossa, né, infelizmente. Então, eu lembro que eu escolhi algumas para prestar o vestibular que eu conseguisse algum tipo de auxílio. Tudo bem? Aí eu, infelizmente, caí no conto da Maria Joana, que aqui na Unesp eu ia ter. Então, os requisitos principais, eles avaliam muito a carência socioeconômica. Então, é o famoso renda per capita. Então, por exemplo, eles vão pegar a soma dos salários de todo mundo que vive com você ou que depende do seu dinheiro não, do dinheiro da sua família, e vão dividir pelo número de pessoas que habitam a sua casa. E aí tem uma outra análise, que é a análise social. Então, por exemplo, fazer um exemplo bruto aqui, né? Eu posso ter uma família que ganha R$ 18.000, só que a minha família gasta R$ 19.000 por mês. Isso me enquadraria como uma pessoa socioeconomicamente carente, porque eu gasto muito mais mas eu gasto mais do que eu ganho. Para não ter esse tipo de gente participando, eles colocaram um teto de 1, pelo menos nas universidades estaduais, né, que é USP, Unesp e Unicamp, um teto de renda per capita de 1,5 salário mínimo, que hoje deve dar em torno de 1.442, assim. Então, cada pessoa na sua família teria que ganhar isso para que você se enquadrasse no processo. De novo, né, quer dizer que se você se enquadrar, você vai receber auxílio? Não. Aqui na Unesp, posso falar para você que com certeza não. Depois disso, eles veem uma avaliação social, que você tem pessoas doentes na sua família? Quantos dependentes na sua família você tem? Quais os bens que tem no nome da sua família? Para que, por exemplo, né, se a minha família ganha um pouquinho mais, só que paga aluguel, tem uma pessoa que tem uma doença que tem que gastar dinheiro para o tratamento, isso tudo vai ser avaliado no processo seletivo. Beleza? Então, isso, de novo, né, isso é muito particular de cada universidade, mas a avaliação social com assistente social é basicamente uma entrevista que ela vai fazer pergunta para vocês, e vocês vão responder. Vocês vão ter um formulário lá que vocês vão ter preenchido o quanto sua família ganha, os olerites da sua família para comprovar, enfim, comprovante de residência, todas essas coisas. A permanência estudantil na Unesp, ela é muito nova, muito nova. Nas universidades estaduais, é um broto, é um broto. Elas começaram, assim, a surgir de uma forma potencial em 2006.
pensar que a gente está em 2020 é muito pouco tempo, são 14 anos, assim. Então, tudo isso que a gente está discutindo é muito recente. Então, por exemplo, é por isso que a briga por assistencialismo estudantil como um todo, ela é muito gritante ainda, porque ela é uma ideia, ela não é formada ainda, ela não é consistente. Por exemplo, só em 2013, aqui na Unesp de São Vicente, depois de uma greve enorme, enorme, enorme que o centro acadêmico puxou, foi que a gente conseguiu o subsídio de alimentação. Por quê? Os alunos não tinham dinheiro, eles precisavam se alimentar, a universidade não ia criar um restaurante universitário para a gente porque a nossa unidade é muito pequena, e aí, em resposta disso, a universidade, o campus, né, decidiu criar um subsídio de alimentação. Então, os alunos aqui, além de ter todos, né, além de poder solicitar vários auxílios que a universidade tem, ainda tem o subsídio de alimentação. Isso a gente entra em outro assunto, né, que é, por exemplo, como a gente tem autonomia da universidade, cada campus é responsável pelo seu estudo social e análise e criação de projetos de permanência estudantil. Por exemplo, Bauru tem restaurante universitário. Eles precisariam de um subsídio de alimentação lá? Não. A gente não tem restaurante universitário. Faria sentido a gente ter subsídio de alimentação? Sim, porque aí a gente consegue equilibrar as duas situações dos dois alunos que precisam da permanência estudantil em diferentes campos. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais eu poderia falar sobre isso, assim. Então, para a gente, né, que é aluno pobre, que precisa de assistencialismo estudantil, primeiro, a maioria das universidades não trabalha com assistencialismo estudantil psicológico, não trabalha com médico, é muito raro isso, e a maioria é assistencialismo social e econômico. Então, por exemplo, uma curiosidade, né? Por que as atléticas surgiram nas universidades? Respondendo a uma demanda que está na nossa Constituição, que fala que a gente tem que ter acesso ao lazer. E aí as universidades, para a universidade não criar uma obrigação dela, que é falar para o seu aluno que ele precisa fazer esporte, a universidade falou assim, ó, que tal vocês criarem uma área dentro do centro acadêmico que cuide de esportes? E aí a gente tem as atléticas nas universidades, que cuidam dessa demanda. Então, burocraticamente, a Unesp cuida dos nossos esportes e do nosso lazer, que está na mão da atlética, entende? Já a parte socioeconômica, não, é a universidade mesmo. Aí, gente, entra numa coisa bem maçante, assim, e é bem triste, na verdade, né, que a gente já passa por vários estresses de estudar para ter que conseguir fazer o vestibular, ter que passar no vestibular, e além disso, a gente precisa pensar em qual campus ou qual curso a gente vai ter que fazer que tenha permanência estudantil. Só que isso é essencial para a gente. Porque, por exemplo, por mais que eu tenha um curso que eu goste num lugar X, só que eu não tenho como me manter lá, isso é muito prejudicial. Para a gente, que teve que se esforçar para cacete para passar, e para a universidade, que vai ter um gasto para que você fique lá por tempo X e que depois saia sem estar formado. Acho que é basicamente isso, assim. Então, a gente como corpo estudantil, né, a gente sempre precisar brigar por permanência, porque permanência hoje é visto teoricamente como um gasto para a universidade. Porque pensando, lembra que eu falei para vocês que principalmente a Unesp, USP e Unicamp, elas eram muito elitizadas? Elas são muito elitizadas? Entre a gente, que além dos gastos do curso, né, então cada curso, a gente tem um gasto X mensal para só existir no campus, né, luz, salário do professor, enfim, tudo isso. Estrutura que vai depreciando, tudo mais. Além disso, o aluno de permanência estudantil, ele vai dar mais o gasto da permanência estudantil. Então, para a gente conseguir implantar política de permanência estudantil na universidade, ela nunca vai vir do reitor. Nunca vai ser de boa vontade. Nunca. Não sei de um caso que foi de boa vontade. Então, sei lá, as cotas, elas foram firmemente lutadas e conseguidas
pelo Fórum dos Vice-Reitores e juntamente com a Uni, por exemplo. Então não foi, sei lá, o presidente da época falou, não, olha, seria muito interessante a gente implantar cota. Não, foi resultado de um movimento estudantil. As nossas cotas também. Então, por exemplo, né, agora eu vou falar um pouco da minha pesquisa. O que eu pesquiso? As bolsas da Unesp, elas existem há um bom tempo. E ao longo desse tempo, a gente tem alguns fatores econômicos que andam, né? O principal, que dói no nosso bolso, é a inflação. E aí, eu comecei a perceber, enquanto eu estava na universidade, que eu fiquei 3 anos aqui, que eu precisava até então dos auxílios, e eu não tive minha bolsa aumentada, o valor da minha bolsa aumentada. Mas o saco de arroz estava mais caro. O meu aluguel aumentou. Então eu tive coisas que eu tive que calcular. E aí eu percebi, pelo A mais B, que a inflação acumulou 16% e que eu recebi o mesmo valor ao longo dos 3 anos. Então quer dizer que, na prática, eu tenho um poder de compra 16% menor. Não sei se vocês conseguiram entender. E qual que foi, então, a minha ideia, né? Desde quando a Unesp trabalha para tampar essa lacuna em relação à inflação, principalmente? Por que eu pensei nisso? Se você for, eu não sei se até hoje está, mas se você for na área acadêmica ali da Unesp de São Vicente, lá vai ter um post azul enorme, assim, ó, com umas letras amarelas, falando que a Unesp aumentou em 400% os auxílios estudantis dela. E aí eu fiquei pensando comigo, né? Meu, como que tanta gente ainda precisa, como que a gente precisa de auxílio aluguel, auxílio emergencial ainda, se aumentou 400%? E aí eu fui ver nos históricos, a gente não tinha quase nada de auxílio estudantil, porque a gente não precisava de auxílio estudantil, porque quase ninguém que estava na universidade era pobre. Então faz sentido eles aumentarem 400%, né, sei lá. E aí eu comecei a perceber que a gente tem uma defasagem muito, muito, muito grande do valor de compra dos auxílios socioeconômicos, que é o aluguel e o socioeconômico dito, né? E eu gostaria que isso virasse uma política pública para que todo ano tivesse o reajuste de acordo com a inflação, para que a gente não sofresse com isso. Por quê? Ao longo dos anos, com as cotas, começaram a entrar alunos mais pobres que recebiam menos no valor de compra, e que não faz sentido. Então, a gente, né, aluno que vai precisar de permanência estudantil, a gente está passando mais sufoco do que 10 anos atrás o aluno que tinha permanência estudantil, porque naquela época o valor de compra era muito maior. Então, é nesse sentido a minha pesquisa sobre a permanência estudantil. Acho que é isso, assim, eu quis dar uma breve fala, por mais que eu falei pra caramba, né? Mas é porque o assunto permanência estudantil ele é muito novo ainda, então vai ter muito a ser discutido, e ele é uma pauta extremamente estudantil e é uma luta eterna que a gente, enquanto aluno pertencente ao movimento, né, e principalmente a uma classe, a gente vai precisar brigar por ele, senão eles vão sumir com isso e vai estar tudo bem para eles. Tudo bem? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu puder ajudar, na Unesp, se vocês entrarem no site da Unesp e rolarem um pouquinho o site para baixo, vai estar lá uma partezinha escrito permanência estudantil, e lá vai ter todos os auxílios que a permanência aborda, né? Aqui no caso da Unesp. E lembrando que, como a Cidé falou, a Unesp existe em 24 cidades. Nessas 24 cidades podem haver particularidades. Por exemplo, como eu disse, né, em Bauru não tem subsídio de alimentação, em São Vicente tem. Por quê? O campus, com a sua autogestão, decidiu por criar esse tipo de auxílio. Então, por exemplo, se eu não me engano, Franca tem até auxílio creche, que a universidade paga creche para as mães, né, ou para os pais que tenham filhos pequenos para conseguirem estudar. Mas aí, vocês entram no site do campus que vocês queiram prestar da Unesp e pesquisem lá quais os tipos de auxílio. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida aí, tô aqui para ouvir. Desculpa se eu falei de um jeito meio ruim de entender, gente.
Amigo, eu não sei se eu comi bronha, mas você comentou que tem Unesp, por exemplo, que tem alojamento e tudo mais? A parte de permanência estudantil, ela engloba a permanência, a moradia estudantil também. Então, inclusive, por exemplo, se você for em Rio Claro, no campus da Unesp, e pleitear por auxílio estudantil, pode ser que você seja contemplado só com a moradia estudantil, por exemplo. Então, a moradia estudantil, ela conta como um tipo de auxílio. Para cidades que não têm moradia estudantil, ou que tenham mais alunos que precisem da moradia, eles criaram o auxílio aluguel. Então, por exemplo, né, a gente tem o auxílio aluguel porque não tem moradia estudantil. Em Rio Claro, tem 124 vagas. Se 130 pessoas quiserem participar do processo seletivo para entrarem nessas vagas de moradia estudantil, as vagas excedentes, eles dão auxílio aluguel. Tudo bem? Eu acho que isso é meio que padrão para todas as universidades. Eu acho que é isso. Gente, eu queria só fazer um linkzinho que, se a gente for prestando atenção, uma situação está se repetindo desde o início que a gente começou isso, né? O nosso aulão. Então, a Poca falou, né, no começo de tudo, sobre a questão dos cursinhos populares, que eles existiram, eles foram criados para suprir uma carência da educação que estava rolando, né? E aí, depois o Patum falou sobre essa defasagem na entrada nas universidades, né? Dessa destinação de 37,5% das cotas, será que isso é o suficiente ou não? Então, a gente tem a primeira defasagem de tudo, que começa no ensino médio, né? Então, como que eu vou entrar numa faculdade pública, por exemplo, até uma faculdade privada, né? Que a gente precisa fazer uma prova para ter uma bolsa que a gente consiga se manter dentro da faculdade. Passamos por isso, aí a gente tem que ver a cota, se é suficiente ou não. Passou por isso, aí a gente chega na faculdade, enfrenta o lance dos auxílios também. Então, juntando tudo isso que a gente que a gente fala, né, dessa importância do cursinho, que a gente não quer só que seja entrar na faculdade. Porque o que a gente quer para vocês não é só entrar na faculdade, porque o que a gente está vendo aqui não adianta nada a gente entrar na faculdade. Porque a gente quer que vocês consigam se manter na faculdade também. Para depois vocês conseguirem auxiliar outras pessoas a passar por todo esse processo de novo. E, tipo, para auxiliar isso, você não precisa dar uma aula no cursinho popular, você não precisa fazer palestra, nem nada disso. Tipo, você repassar esse seu conhecimento de forma informal mesmo, assim, sabe? Conversando com outras pessoas, e isso se propagando, assim, porque se a gente quer que que chegue uma hora que o cursinho não exista mais, que essa cota não seja mais necessária, que esse auxílio aí aborde todo mundo, a gente precisa continuar esse ciclo aí, né? Então, assim, tô sendo um pouco antecipada, mas só queria agradecer todo mundo que participou aqui, tanto de cursista quanto de professor também, e galera da facul que nem é do cursinho, assim, sabe? Que eu acho que isso não tem que ficar restrito só para o Caiçara, tem que ser a faculdade toda que tem que saber isso. Então, sei lá, eu acho que é legal a gente fazer esses links aí que rolou desde o início. Mas era só isso, só me antecipei. Também queria agradecer, gente. Muito obrigada. Obrigada, Patum. Obrigada, Cidé, a Poca que já saiu, mas por vocês terem trazido para a gente esse conhecimento aí. E como a Cidé falou, né, da gente tá sempre compartilhando essas ideias, porque é super importante. Os cursistas, se vocês tiverem alguma dúvida, não fiquem com vergonha, falem, perguntem, até mesmo depois, né, mais tarde, se precisar, procurem a gente, que a gente vai sempre tentar ajudar vocês. Eu esqueci de falar uma coisinha rapidinho. Posso falar? Gente, uma coisa que me ajudou muito na época que eu estava prestando vestibular e que eu sabia que eu ia precisar de auxílio, não era
tem algumas informações, né, por exemplo, qual que é a disputa dos auxílios estudantis que não tem nas faculdades, não tem no site das faculdades, elas não postam. E aí, o que eu fiz, né? Eu ia no, sei lá, por exemplo, eu prestei para agroecologia na UFSCar de Araras. Só no Facebook coloquei lá, UFSCar Araras Agroecologia. Aí tinha um grupo, eu mandava mensagem para qualquer pessoa que eu adiciona, que aceitava a minha solicitação do grupo, e eu falava assim, cara, por algum acaso, você saberia me dizer como que funciona o processo para conseguir dinheiro da faculdade? Porque eu nem sabia que tinha o nome permanência estudantil. E aí, uma hora você ia conseguir achar alguém que ou participava, né, ou que era aluno de permanência estudantil, ou que, sei lá, era do centro acadêmico que sabia explicar. Então, isso, se vocês tiverem um tempinho para fazer, então vocês já sabem o curso que você vai fazer e aonde você vai fazer, só tá com dúvida de como funciona a permanência estudantil, mano, envia a solicitação de amizade para qualquer pessoa que vocês acharem em qualquer grupo e enche o saco da pessoa. Porque eu tenho certeza, né, que se essa pessoa for uma pessoa de permanência estudantil, se ela não fez, ela pensou muito em fazer. Então ela vai te ajudar muitaço. Me ajudaram muitaço. E, enfim, é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade aí, galera. E quando precisar, tamo aí. Nossa, gente, estou muito feliz com o nosso espaço. Então vamos encerrar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Surra de informação mesmo. Surra de informação. Maravilhoso, gente. Olha, tô até emocionada com esse aulão aqui nosso. O cursinho Caiçara é um negócio maravilhoso. É isso aí, gente. Vamos ter mais, tá? Aulões, tá? Com outros temas. Compartilhem com os colegas de vocês como foi, para mais pessoas na próxima vez irem assistir. E é isso aí, meus amores. Muito obrigado. Lavem bem as mãos, passem álcool gel, usem máscara, se cuidem, fiquem saudáveis, por favor. E em breve eu espero que a gente se veja logo. Boa noite, galera.